Olá! O verão tem sol, calor, praia, férias, festas e também viroses. As temidas doenças diarreicas agudas são uma realidade nesta época, principalmente em áreas de veraneio como o litoral. Mas por que elas surgem e como prevenir? Assunto que vamos tratar no Bem-Estar SC a partir de agora. A cada verão, principalmente em regiões como o litoral, mas não apenas, crescem os casos de viroses, as doenças diarreicas agudas. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos o médico infectologista Fábio Gaudenzi, ele que é superintendente da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Doutor, muito obrigada por estar com a gente aqui no Bem-Estar SC. Eu que agradeço, é um prazer poder trazer esse serviço à população catarinense. Que é tão importante, né? As viroses nessa época, no verão, no calor, todo mundo querendo aí aproveitar as férias, as festas, as praias, e aí vem as temidas e indesejáveis viroses. Como é que está o panorama em Santa Catarina nesse verão? Embora nesse ano a gente tenha ainda números inferiores ao ano passado, nós já temos mais de 10 mil casos agora nesse comecinho do ano de 2026. A Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com os municípios, monitora através de um sistema que é do Ministério da Saúde o número de casos por amostragem das diarreias para que a gente tenha uma tendência se os casos estão aumentando ou diminuindo em relação aos anos anteriores e ao mesmo período do ano, porque nós sabemos que nesse período a gente tem uma mudança muito grande no número, na população, principalmente do litoral, que poderia aí falsear um pouquinho e confundir os dados. Por isso, uma série de ajustes são feitos para que a gente tenha esse acompanhamento do que está acontecendo aqui no estado. E é o estado todo? É só a região do litoral? Como é que fica esse funcionamento das viroses, né? Até porque elas circulam, elas podem sair da praia e ir para outras regiões também. Sim, bom, é importante a gente, então, entender um pouquinho essa dinâmica da distribuição, como ocorre, como você falou, não é só o litoral. Mas quando a gente fala, né, das doenças diarreicas agudas, essas viroses de verão, a gente tem que entender um pouquinho o que elas são. Na verdade, nós temos um conjunto de doenças que estão relacionadas principalmente ao aumento da temperatura. Então, nesse período de maior temperatura e maior contato com água, maior ingesta também de água, nós temos a possibilidade de entrar em contato com alguns enterovírus, vírus entéricos, que então são os causadores, na sua grande maioria, dessas doenças. Mas, além disso, além desse contato com água, seja no lazer, a ingesta de água e de alimentos, a gente também tem a transmissão de alguns desses vírus entre as pessoas. Então, o que acontece? A pessoa teve, né, se infectou, desenvolveu a doença, retorna para sua casa e pode também transmitir para os familiares. Então, tudo isso acaba impactando na disseminação dessas doenças no período. E além disso, também com o calor, o alimento, se ele não foi adequadamente manipulado, se ele não foi adequadamente armazenado, ele pode estragar mais rápido, fazendo também com que a pessoa tenha um quadro de gastroenterite por conta dessa ingestão desses alimentos. E também tem um outro fator que a gente muitas vezes não lembra, que é a ingesta de alimentos diferentes. A gente está viajando, a gente está fora de casa, a gente experimenta alimentos que a gente não está acostumado e a gente pode também desenvolver alergias alimentares. Então, todo esse contexto, né, dessas doenças, somando vírus, somando bactérias dos alimentos que não foram adequadamente manipulados e armazenados, esses alimentos diferentes que a gente não está acostumado a comer, são as causas desse aumento das diarreias no período do verão. E aí, como a gente estava falando da questão do mapeamento, né, dessas diarreias, dessas doenças, acaba ficando até complicado porque as pessoas circulam, né, e acabam, da mesma forma que circulam, acabam levando para vários locais, mas normalmente o foco tende a ser as regiões onde as pessoas passam mais o verão, a praia, o litoral, mas aí depois cada um volta para casa e isso acaba sendo disseminado também em outras partes do estado. Sim, exatamente. Isso que mostra que a gente tem várias formas de transmissão. Quando a pessoa retorna para casa, você acaba tendo muitas vezes essa disseminação no contato com as pessoas, com os familiares. Então aí é a importância da gente estar alerta, né, higienizar frequentemente as mãos para evitar também essa transmissão entre as pessoas. E tem como evitar? O senhor falou agora sobre higienizar frequentemente as mãos, mas para quem quer
ainda aproveitar, né, férias, dias de verão, dias de calor na praia ou viajando com a família, tem como ficar um pouco mais tranquilo e um pouco mais protegido? Sim, com certeza. As medidas são extremamente simples, aquilo que a gente costuma sempre comentar, né, quando a gente está falando de doenças transmissíveis. O cuidado com a higienização das mãos, higienizar, lavar com água, sabonete, utilizar o álcool gel quando a gente estiver em locais que a gente não tem acesso, né, ali a pia para lavar as mãos. Lembrar de procurar sempre alimentos com uma procedência adequada, que foram adequadamente manipulados, adequadamente armazenados, né? Então, lembrar disso quando a gente for escolher o local onde eu vou me alimentar, procurar locais que sejam locais que passem por fiscalização, que estejam adequadamente regulamentados junto à vigilância sanitária daquele município. Além disso, a gente tomar bastante cuidado quando tiver alguém doente em casa, lembrar de que você precisa higienizar as mãos quando, né, uma mãe vai trocar a fralda da criança que está com a diarreia, porque a transmissão também pode ocorrer a partir desse contato. Então, esses cuidados bastante simples com a água que a gente ingere, com os alimentos, com a higienização das mãos e, claro, procurar locais para a gente ter o lazer que sejam adequados, balneáveis, né, nesse período também de verão. Esses vírus costumam ser vírus de rápida transmissão, de contágio fácil, por exemplo, como você falou, às vezes uma mãe cuidando de um filho, a proximidade das pessoas já faz com que ele seja transmitido? Sim, são vírus, esses enterovírus, que têm uma transmissão bastante rápida e também um período de incubação bastante curto. Então, muitas vezes, logo após o contato, a gente já inicia os sintomas. E a forma dele de transmissão é exatamente essa, né? O contato direto com ali o material que está contaminado, a partir, né, das fezes, de vômito da pessoa que está doente, ou então também, né, de gotículas orais, quando a gente está muito próximo ali de uma pessoa que está com um desses enterovírus. Então a transmissão acaba sendo muito fácil e também facilitada nesse período de verão, porque eles sobrevivem bastante tempo na água. Então, quando a gente tem contato com ambientes úmidos, ambientes aquáticos, favorecem também a transmissão. E que vírus são esses, né? Eles são vírus que a gente nomina, né? A gente costuma falar durante o ano todo, às vezes, do rotavírus, mas tem outros vírus também. Que vírus são e como é que eles surgem na nossa vida? Então, são vírus que, na verdade, a gente costuma relembrar só no verão e acaba esquecendo nos outros períodos. Então, como você falou muito bem, é o rotavírus, a gente tem o astrovírus, a gente tem o norovírus, a gente tem o vírus da hepatite A, que não é tão frequente, mas também tem essa rota de transmissão. Então, são esses os nossos principais agentes que costumam causar as diarreias desse período de verão, somado, claro, também com outros agentes, como as bactérias, quando a gente fala daquele alimento que não ficou bem acondicionado, que ficou ali fora da refrigeração adequada, essas bactérias se proliferam, fazendo com que quem ingira aquele alimento também desenvolva uma gastroenterite. E eles acabam surgindo justamente desses contatos todos e dessa ocasional falta de cuidados, às vezes, né, de prevenção, como o senhor trouxe anteriormente. Sim, eles estão no ambiente, né? Então, e tem essa predileção pelos ambientes aquáticos. Então, por isso esse cuidado com a água que a gente ingere, com a água que prepara os alimentos, com a água que a gente tem os momentos de lazer. Então, a gente tem muito esse foco com a água e a partir desse contato com a água que a pessoa acaba se infectando, a gente também tem essa transmissão pessoa a pessoa. E o senhor falou que também eles são curtos, né? Então, ou seja, a pessoa não vai ficar ali com a doença por um tempo muito longo. Mas é incômodo, né? As doenças diarreicas, elas acabam sendo bastante incômodas e elas podem ter consequências mais graves quando procurar um médico, quando procurar ajuda. Sim, bom, como você lembrou, normalmente é o que a gente chama de doença autolimitada. Ela tem um período bastante curto, só que aquele momento ela causa muito desconforto. Então a pessoa pode se desidratar, principalmente os extremos de idade, as crianças, os idosos, né, as pessoas mais vulneráveis, podem, com essa gastroenterite, com essa diarreia, com esses vômitos, pode acabar evoluindo para uma desidratação grave e até mesmo precisar internar e até evoluir para mortes. Infelizmente, a gente ainda tem mortes
por diarreias no mundo. Não é tão comum e frequente, né, nas regiões aqui, né, do sul do Brasil, mas infelizmente é uma coisa que ainda acontece, para mostrar que pode se tornar grave. Mas a maioria absoluta dos casos são casos mais leves e que podem ser tratados com cuidado simples, como a hidratação. Então, lembrar que cada vez que a pessoa tem um episódio de evacuação, ele precisa repor aquele líquido que perdeu, utilizando soro caseiro, soro de reidratação oral, líquidos isotônicos, né, que a gente tem vários aí no mercado, água de coco, que são líquidos que ajudam, que têm sais minerais que ajudam nessa hidratação. Mas tem um ponto que é muito importante que a gente precisa lembrar sempre, que é quando a pessoa tem vômitos junto. Porque quando a pessoa está vomitando, ela acaba não conseguindo ingerir o líquido, e isso favorece a desidratação. Então, nesses casos, isso é um sinal de alerta, um sinal de alarme, a presença, né, desses vômitos, para que a pessoa procure um serviço de saúde, para que faça, então, muitas vezes, medicamento ou até reidratação injetável, para garantir que não evolua para a desidratação. Acredito que seja uma dúvida principalmente aí de quem tem crianças, né, filhos pequenos, que fica naquela, a criança começou a ficar ruim, será que eu já levo para o atendimento? Será que eu espero? Então, assim, sendo possível controlar em casa, dá para fazer então, doutor, esse tratamento? O primeiro passo sempre é tentar hidratar. Medicamentos simples, né, para dor, quando a pessoa está sentindo cólica, enjoo, né, pode tentar esse início da medicação em casa. Tendo uma piora dos sintomas, algum sinal de desidratação que na criança ela fica mais apática, você nota que ela não está fazendo as atividades que ela normalmente faz, esse é um sinal que a gente precisa procurar o serviço de saúde imediatamente. E também essa presença de vômitos, porque dificulta a hidratação oral, podendo necessitar de uma hidratação intravenosa. Mas lembrando que a maioria dos casos o tratamento vai ser simples, com medicamentos sintomáticos e reidratação oral em casa. Os públicos mais vulneráveis, né, como o senhor colocou aí, os idosos, as crianças pequenas, acabam ficando mais fragilizados normalmente quando são acometidos de uma doença como essa. Isso pode ocasionar outras doenças, por exemplo, o sistema imune ficar fragilizado e ser aí uma porta de entrada para que outras doenças se aproximem? Sim, com certeza. Como você tem esse quadro sistêmico com a desidratação, você causa um desequilíbrio em todo o organismo, fazendo que doenças pré-existentes descompensem. Então, pessoas que têm problemas cardíacos, problemas renais, anteriormente à doença, a gastroenterite, podem ter a descompensação dessas doenças prévias. Então, é muito importante ficar atento. Aí, claro, em qualquer faixa etária. Se você tiver alguma doença, principalmente cardíaca, renal, você pode ter um desequilíbrio dessa doença quando você começa ali no início, até nos momentos iniciais dessa gastroenterite, fazendo que você precise procurar mais cedo o serviço de saúde. Então, lembrar, né, dos extremos de idade, crianças pequenas, os idosos, muitas vezes esse grupo é um grupo que não consegue acessar sozinho a hidratação, né, ou seja, os pais têm que fornecer para a criança, um cuidador tem que fornecer para o idoso, então são grupos que acabam não se hidratando na quantidade adequada e que evoluem então para a desidratação com mais facilidade, além, claro, de poder ter comorbidades que vão necessitar muitas vezes de uma avaliação especializada. Manter a hidratação no dia a dia, na nossa rotina, né? Beber bastante água e outros líquidos, como o senhor colocou, ajuda para caso a pessoa contraia, seja contaminada com a doença, ela está com o organismo melhor, mais hidratado. Isso também funciona de alguma forma como prevenção, pelo menos dos sintomas mais graves? Sim, com certeza. Então, quem já tem o hábito de estar sempre se hidratando, já está com, digamos assim, um equilíbrio melhor do seu organismo e com certeza consegue passar por uma situação, né, de uma gastroenterite de forma mais tranquila do que alguém que muitas vezes já está vindo de um período de baixa ingesta e que muitas vezes já está até com uma desidratação leve, porque a gente está passando por dias extremamente quentes e que muitas vezes, se a gente não repõe, principalmente quem está em atividades, né, na rua, no ambiente, fora, né, de um ambiente refrigerado, quem está muitas vezes na praia o dia inteiro, trabalhando na praia também, muitas vezes essa pessoa já passa por um grau de desidratação leve e com isso
tendo, né, uma gastroenterite, vai acabar desidratando mais rapidamente aí. Então é importante sempre a gente estar bem hidratados nesse período de verão, e a hidratação ela vem de dentro. O que significa isso, né? Muitas vezes as pessoas pensam que utilizar até um creme, uma loção, alguma coisa na nossa pele, nos ajuda a manter hidratado. A hidratação ela vem sempre de dentro. A água que a gente ingere, os líquidos que a gente ingere, os líquidos que estão nos alimentos é que vão fazer com que a gente fique bem hidratados nesse período aí de maiores temperaturas. Tem que ficar atento a isso então. Doutor, para a gente encerrar aqui a nossa conversa tão importante sobre esses cuidados com a saúde, para quem ainda vai entrar em férias, quem ainda vai aproveitar uns dias aí de calor, de verão, de festas, que vai sair do seu estado, às vezes, né, vai sair do país ou vai sair da sua cidade, da sua região, quais são as principais recomendações? Os cuidados mais simples possíveis. Higienizar frequentemente as mãos, procurar sempre a fonte de alimento, né, o local onde eu vou comprar minha água, meu alimento, que seja um local adequado, idôneo, seguro, né? E, além disso, ter o cuidado também de procurar locais para o meu lazer que sejam com água própria para o banho, né? Essas dicas extremamente simples garantem a segurança nesse período de maior transmissão desses vírus entéricos. O uso de máscaras, por exemplo, que a gente vê em outros momentos com outros vírus, esse tipo de cuidado nesse caso não é necessário. Não, a máscara ela vai funcionar mais para os vírus respiratórios. Nesse caso, se você está com sintomas de gastroenterite e tem essa suspeita de ser viral, o uso da máscara vai também diminuir um pouco a transmissão ali naquele meu ambiente domiciliar. Então você até poderia utilizar, mas só para quem tem sintoma. Não é uma grande orientação para a população de maneira geral. A grande orientação é a higiene frequente das mãos, porque a gente vai tocar no ambiente contaminado e a gente vai acabar, então, se infectando. Essa é a grande dica, manter as mãos higienizadas. Um desafio aí para quem tem principalmente os pequenininhos, né, correndo aí no verão, tocando em tudo, é um desafio de manter mesmo as mãos higienizadas. Sim, até porque muitas vezes você está longe do local né, que tem uma pia, água e sabão. Então, lembrar de levar o álcool gel contigo e estar sempre, então, higienizando as mãos em todos os momentos que for possível. Principalmente antes de se alimentar e após usar o banheiro. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Que todos possam aí aproveitar, né, as suas férias, o seu verão da melhor forma possível, sem ter aí contratempos, cuidando da saúde e cuidando, claro, do bem-estar. A gente termina essa edição aqui, mas a gente se encontra na próxima. Até lá!